Antes de chamar a mesa de honra, chamar os componentes para a mesa, gostaria de explicar o rito desta audiência. Após o meu pronunciamento, iremos facultar a palavra aos componentes da mesa de honra e representantes de organizações e técnicos aqui presentes. Posteriormente, a população inscrita poderá fazer uso da palavra na sequência. Retornarei a palavra aos componentes da mesa para respostas e comentários e considerações finais. Lembro que as inscrições da sociedade civil se estenderão até às 10h30 e que a população terá o tempo de 3 a 5 minutos para se manifestar. Os interessados devem se inscrever com a Cristina Moraes, e com a Lilian. Vale ressaltar que este requerimento de nossa autoria foi aprovado de forma unânime pelos vereadores e vereadoras que compõem o Legislativo Municipal de Maceió. Neste momento, convido para compor a mesa de honra a representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, a secretária Rosa Maria Barros Tenório. Representando a Defesa Civil do município, o engenheiro Roberto Coimbra. Representando o Conselho Regional de Engenharia o presidente, senhor Fernando Dacal. Representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o senhor Heitor Antônio Maia da Silva Dores. Convidamos o coordenador da Superintendência de Patrimônio da União, o senhor Mário Cardoso. Composta a mesa, convidamos a todos para ouvir, em posição respeitosa, a execução do hino nacional.
vez, bom dia a todos. Hoje nós convidamos aqui para discutirmos sobre a situação dos prédios abandonados em nossa capital, as autoridades aqui presentes, e juntos pensarmos em soluções viáveis que atendam às necessidades de todos os envolvidos. Esta audiência surgiu a partir de uma indicação que fizemos para a demolição de um imóvel localizado na Avenida Assis Chateaubriand, onde funcionava a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, pois está em risco constante de desabamento, podendo até provocar uma tragédia, porque lá tem moradores de rua. Prédios abandonados representam um risco à população, pois além do perigo de desabamento, são ainda uma ameaça à saúde pública, pois um imóvel abandonado pode servir de abrigo para animais peçonhentos, roedores e mosquitos. E nós estamos já chegando à quadra chuvosa, né? E a única forma de a gente prevenir a zika, a chikungunya, né? E a dengue é a prevenção. Então nós temos ali um foco de proliferação de mosquitos. Ainda muitos desses locais são desguarnecidos e de fácil acesso, servindo inclusive para tráfico de drogas. Se vocês tiverem a oportunidade de ir nesse prédio do Tribunal da União, está lá pichado, né, por droga aditos, com mensagens de estímulo ao uso de droga. Segundo uma matéria veiculada no site Tribuna de Alagoas, hoje, em 30 de janeiro do corrente ano, até esta data, foram notificados pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, SEDET, em 2008, 368 imóveis abandonados, só na capital, dos quais 333 são imóveis construídos e 35 são terrenos. Por tudo isso, estamos aqui hoje para pensarmos soluções para esta problemática que afeta toda a população maceiense. Gostaria de convidar inicialmente para a primeira fala o presidente do Conselho Regional de Engenharia, professor Fernando Dacal. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos que fazem parte da mesa, na pessoa do Dr. Cleber Costa, vereador de Maceió. E eu queria iniciar pedindo desculpa, doutor Cleber, que nós fomos surpreendidos ontem com a reunião agora extraordinária do Conselho de Administração da Casal. E eu vou deixar me representando aqui o nosso assessor especial, Carlos Eduardo Ribeiro Gomes, que é engenheiro civil, mas não poderia sair sem dar uma fala inicial. Doutor Cleber, minhas senhoras e meus senhores, o ano passado nós fizemos uma ação conjunta com a SEDET, já preocupado com esse problema de prédios abandonados. E um dos prédios visitados, eu vou citar dois, um foi o do IBGE, no centro da cidade, que é um prédio abandonado, um prédio de um órgão público federal. Já conversava ali com o doutor Mário Gama sobre essa preocupação. E o outro foi um absurdo que nós temos, que foi um modelo de construção que não cabe para a área, um prédio totalmente em estrutura metálica, na segunda área de maior índice de corrosão de Maceió, que é a praia do Trapiche da Barra. A primeira é Jacarecica, a segunda é Trapiche da Barra. E o que nos causa estranheza, que é um órgão fiscalizador, seus engenheiros e arquitetos usarem um modelo de construção dessa naquela área. E hoje abandonado sob sério risco de desabamento. Nós visitamos o prédio ocupado para pessoas até negociarem drogas, e nós notificamos, na época, eu acho, o SPU, conjuntamente, para que providenciasse a urgência na demolição. Então, como esse, a gente viu, o doutor Kleber falou aqui, em mais de 200, foi isso, doutor Kleber? Foram mais de 200 prédios que estão abandonados, 365. Nós temos uma lei municipal
de 2012, que eu já, inclusive, depois que Rosa assumiu, doutora Rosa, que inclusive é conselheira do CREA, Roberto Coimbra também é conselheiro do CREA. Depois que a Rosa assumiu a SEDET, nós já tivemos uma conversa informal, porque há necessidade de se exigir os laudos de inspeção predial para construções, obras de arte, qualquer obra de engenharia ou arquitetura, com mais de 5 anos, existe uma periodicidade para inspeção predial. Eu acho que, doutor Kleber, a Câmara podia ajudar muito isso, que foi uma lei oriunda da Câmara de Vereadores, logo após o sinistro da Boate Kiss, e o prefeito precisa estruturar a SEDET para receber esse laudo, não é nem para analisar, mas que se dê entrada, porque no caso de um acidente, de um sinistro, você tem. Nós estamos agora no bairro do Pinheiro, que é o problema que a gente vem mais recente. A gente vem para 1 ano dizendo, tem que se cobrar os laudos de inspeções, porque você tem que acompanhar, principalmente construções como temos no Pinheiro, de prédios com 50, 40 anos, que já estão no limiar da sua vida útil, e sem manutenção, como é que vem o comportamento. Então, eu acho que um dos pontos que precisa ser atacado é justamente a cobrança desses laudos. Eu sei que a SEDET precisa ser reequipada, como toda a engenharia, tanto de Alagoas como de Maceió, como todos os municípios, Alagoas em geral, mas tanto o governo do estado como o município, desmontaram a engenharia. O último exemplo que tivemos foi o fechamento do serviço de engenharia, que era uma empresa de engenharia do estado de Alagoas. Então, se não está se valorizando a engenharia, aí a gente começa a vir aqui para a audiência. Eu acho que eu e o Heitor disse aqui, se a gente receber R$10 por evento que a gente estiver indo, a gente vai ficar milionário. Mas as discussões são sempre as mesmas, doutor Kleber. Sempre as mesmas. Então, as nossas lideranças têm que atentar que a engenharia, como todas as outras profissões, mas a medicina e o direito, e até a odontologia, que o camarada, quando tem um dor de dente, ele quer o melhor dentista. Quando ele tem medo de morrer, procura o melhor médico. Quando está preso, procura o melhor advogado. E o resto é desmontado, a engenharia, e não sabe se um prédio daquele desabar, morre gente que esteja embaixo ou que esteja até em cima. Então, a gente volta a discutir sempre as mesmas coisas. Então, uma das ferramentas que eu acho que tem que ser exigida é a Lei de Inspeção Predial, Lei 6.145 de 2012, com o seu respectivo decreto que regulamenta a lei. Que me falha a memória aqui o seu número. Outra coisa, doutor Kleber, no caso desses terrenos, desses prédios, tem que ter uma ferramenta, aí eu trago da minha experiência quando secretário de Finanças há 14 anos atrás, de se ter um IPTU progressivo no caso desses casos. A pessoa deixa lá abandonado, acabou, o terreno não é murado, vai para chikungunya, vai para dengue, e ele paga o mesmo IPTU que o camarada está cuidando do seu bem, do seu patrimônio. Então, eu acho que esses dois problemas têm que ser atacados de frente. E eu sinto muita vontade, eu fiz questão de vir aqui por 2 motivos. Primeiro, para atender o doutor Kleber, que sempre é solícito com a engenharia, e essa casa aqui que eu tenho um apreço muito grande, como também para reforçar isso, precisa se cobrar que se remonte a engenharia, precisa se cobrar que as leis que existem sejam fiscalizadas. Esse problema de inspeção predial é seríssimo, a gente poderia mitigar muitos problemas desses com a lei de inspeção predial. Eu vou parar minha fala por aqui, até para não me alongar muito, e eu vou pedir licença, até para me ausentar, mas o Carlos Eduardo, que eu vou chamar aqui, me representa o CREA aqui, e o CREA está à disposição para qualquer esclarecimento. E a minha conversa com a Rosa, doutor Kleber, se quiser participar também, nós podemos fazer junto. Cacau, você lembra, antes de eu convidar a Rosa, você lembra que nós fizemos uma audiência pública para discutir a questão do Plano Salgadinho. E tiramos da reunião
sociedade encabeçada pelo senhor queria ajudar naqueles serviços prioritários. E você contribuiu dizendo que o telhado deveria ser com telha fibrocimento, 9 milímetros, que é telha colonial, só dando exemplo. O primeiro bloco, dos 4 principais blocos lá do Plano São Martinho, o primeiro é fibrocimento, porque foi fruto desse projeto nosso. E só paramos porque o secretário pediu para parar. Só para o informe, porque nós pretendemos tirar um outro grupo aqui. Eu estou vendo o nome, já requalifica, estou com esse nome aqui na cabeça, para a gente dar sequência. E vamos ver se vocês não ficam ricos com tanta reunião de 10 reais. Né? Mas não vai ficar, não. Eu coloco o CREA à disposição. Eu acho que está na hora da gente iniciar um processo de fiscalização. Quando a gente começou a conversar isso, houve uma reforma administrativa. Foi quando chegou a Rosa, a gente está dando tempo até para ela respirar. E a gente sabe das dificuldades daquela secretaria, que foi até reduzida agora. Uma vez uma conversa com o prefeito, eu digo, o senhor botou uma batata muito quente na mão do secretário, que pegou habitação, não sei o quê, um bocado de problema, do camelô a dentro de uma... Aquilo é pior do que uma prefeitura, é pior do que uma delegacia de polícia. Mas a gente se coloca à disposição. Perfeito. Nós temos que voltar a fiscalizar, principalmente os prédios públicos. Os prédios como essas UBS, UPA, escola, ela tem que ser fiscalizada e ser cumprido a manutenção dela, porque senão a gente vai voltar no futuro a ter outros problemas e voltar a discutir. Perfeito, Fernando. Muito obrigado por sua importante contribuição. Em seguida, eu gostaria de convidar a doutora Rosa, da SEDET, para a sua palestra a respeito do assunto. Com a palavra, a secretária da SEDET, doutora Rosa Tenório. Muito bom dia a todos. Destacar o prazer de estar aqui, desta Carlinhos, colega do CREA, em nome do vereador Kleber Costa, agradecer o convite de poder estar aqui neste meu retorno à administração pública municipal, primeira vez que a gente retorna à Câmara, nesse atual momento profissional. Meus sinceros votos de prazer em rever o colega engenheiro Roberto Coimbra, trabalhamos juntos na empresa de limpeza urbana de Maceió, colega Mário Gama, executivo da SPU, prazer enorme, me desculpar que ontem eu não pude ficar, mas soube que você conseguiu fazer a reunião conosco, Mário. Carlinhos, nosso colega lá do CREA, senhoras, senhores, colegas, amigos presentes aqui na plateia. Foi muito bom, vereador Kleber Costa, esse convite, até parabenizado por essa iniciativa, um tema extremamente importante para a cidade de Maceió, que são as obras inacabadas, os imóveis abandonados. Na verdade, meio que se confundem esses temas, porque a gente, embora só estejamos há 2 meses à frente da Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, mas é um trabalho que vem sendo construído ao longo dos anos, não só com a nossa chegada. A gente conta aqui com a participação da nossa diretora de fiscalização de obras, Rosângela, concursada da Prefeitura, é uma servidora efetiva do município e uma das grandes aquisições que nós temos lá na nossa diretoria. Então, eu quero aqui de público agradecer todo o empenho, dedicação e profissionalismo que essa grande servidora pública presta à frente da Diretoria de Fiscalização de Obras e o apoio que tem nos dado durante esse período que estamos à frente da SEDET. Gostaria de registrar, Rosângela, todo o seu empenho e dedicação. E aí a gente pediu a Rosângela, logo que a gente chegou, um relatório sobre como anda a questão das obras inacabadas, a questão dos embargos, enfim. E ela, de pronto, nos forneceu, que eu gostaria de trazer aos senhores, um relatório. E aqui nós estamos falando de fiscalização de obras, simplesmente fiscalização de obras. Ou seja, aquelas obras que iniciaram sem o devido registro, sem o devido licença, sem o devidos alvarás. Esse relatório data de dezembro de 2018 e conta com 491 imóveis ou terrenos notificados pela Prefeitura de Maceió. Destes, 358 se encontram na Procuradoria
urbanística e ambiental de Maceió. Desses 491, 77 foram resolvidos. O que a gente entende com isso? Entraram com os seus pedidos de licenças de construção, de alvarás de construção, e foram regularizados. E temos 50, e tínhamos à época, dezembro de 2018, 56, aguardando prazo para que o proprietário ou interessado se regularizasse. Então, a gente tem um percentual de 30% que efetivamente respondem às nossas notificações, mas em torno de 70% que continuam a desobedecer à legislação, recebem a intimação, recebem um embargo da obra, ou seja, a paralisação imediata, e não obedecem o embargo, resiste-se aqui. São notificados, mais de uma vez, notifica, emite o auto de infração, continua afrontando a legislação, afrontando o poder público, tá certo? Até que a gente emita o embargo. O embargo, traduzindo, é a paralisação completa da obra. Mesmo com esse documento legal, as pessoas ainda desobedecem, continuam construindo e muitas vezes concluem as suas obras. Esses casos estão judicializados junto à Procuradoria Urbana e Ambiental de Maceió, totalizando a época, ser dezembro de 2018, a gente imagina que tem um valor um número um pouquinho maior hoje, 358 entre lotes e edificações judicializadas por problemas, sejam de infringência à legislação, seja de abandono e causando danos ao meio ambiente e à sociedade. Diante deste relatório que nos foi apresentado, nós estamos concluindo um plano de ação, na verdade, uma grande operação que a gente imagina que seja permanente, a gente quer instituir isso como um programa de governo, que é a fiscalização conjunta, por vários órgãos da Prefeitura, dos imóveis abandonados em Maceió. Esse plano de ação está sendo construído em parceria com outros órgãos, a exemplo da Secretaria de Convívio Social, antiga Guarda, Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, Secretaria de Economia, porque, como bem falou o nosso colega aqui, presidente do CREA da CAL, é importante que a gente, ao localizar essas infrações, obras inacabadas, que foram notificadas embargadas, infringiram a legislação, né, afrontosamente. Mas tem aqueles casos de imóveis abandonados, porque o proprietário mudou e não conseguiu vender, porque aquela era tinha um uso comercial e faliu, a empresa não conseguiu ir à frente. Então, os motivos são diversos, tá? E esses imóveis abandonados geram, na verdade, preocupação para toda a cidade. Além do impacto ambiental e sanitário, porque um imóvel fechado pode gerar o quê? Atração de vetores. E vetores você tem, além de mosquitos, ratos, escorpiões, vetores de um modo geral. E isso é uma questão sanitária importante para a cidade, tá certo? Diante desse surto que a gente vive há alguns anos no país. Então, essa é uma preocupação importantíssima, por conta dessa ação que a gente vai desenvolver. E uma outra é a questão da segurança também. Quando você tem um imóvel fechado, muitas vezes com muro também, gera uma certa segurança para a comunidade vizinha. Sem falar também dos problemas ambientais que pode gerar, por questão de água suja, às vezes um esgoto que extrapolou e não tem ninguém que cuide daquele imóvel, daquele lote, né? Então, os problemas são diversos e a Prefeitura vai agir de forma efetiva para a ideia, como eu te falei, que a gente tem um programa de governo, tá certo? Por isso que a gente está fortalecendo harmonizando com outros órgãos, para que saia fortalecido esse programa e a gente consiga ter continuamente esse tipo de fiscalização nos imóveis abandonados. Quanto àqueles imóveis que estão sendo construídos, a gente tem uma preocupação maior ainda, foi colocado pelo vereador Kleber Costa, pelo nosso presidente do CREA, há pouco, de inclusive haver desmoronamentos, inclusive de haver acidentes como a gente tem visto, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, de forma recente, causando morte de pessoas, né? Geralmente, quando isso acontece, você pode ver, ou é falta de manutenção predial, que é uma legislação em vigor, que exige a manutenção predial. O DACAL falou com muita propriedade, é uma preocupação nossa lá no Conselho. A gente integra aquele Conselho com muito orgulho,
sendo conselheira há alguns bons anos, fomos diretora financeira do CREA também durante um tempo, então temos o carinho, já fomos da Comissão de Engenharia Civil, então a gente tem um carinho especial pelo Conselho, integrante que somos como engenheira por profissão. Então, as preocupações são muitas, tanto do ponto de vista, repito, de vigilância sanitário e segurança e ambiental desses imóveis fechados, quanto aquelas obras inacabadas, que de forma afrontosa diz respeito à legislação urbana, pública, municipal, por questões de poder causar morte de pessoas. Então, quando a gente junta com a Guarda Civil Municipal, a antiga Guarda, né, que hoje chama-se SEMIC, Secretaria de Convívio Social, que faz a parte da demolição de imóveis, tá? Então, a gente também já está ajustando com a Secretaria de Convívio Social, na pessoa do Coronel Bolivar e Coronel Dorgival e Coronel Mendonça, as 3 pessoas que trabalham com a parte de postura da cidade, para que a gente comece a fazer demolição desses imóveis que insistem em manter a edificação, em construir, em concluir a obra sem o devido registro. Aqueles, obviamente, outro dia a gente tem feito fiscalizações constantes na Ecovia Norte, que vai ser uma via importante para a cidade, de elo da parte alta com a parte baixa, saindo ali no litoral norte, em Guaxuma, mais ou menos, e a gente tem feito uma fiscalização constante naquela região, já percebendo, até por conta de própria especulação, algumas construções totalmente desordenadas e sem a devida regularização. Tá? Ali haverá, sim, ontem foi feita uma grande fiscalização em toda a via, que será dada continuidade, e a gente está notificando absolutamente todas as edificações que estão na margem da Ecovia Norte. Repito, será uma importante via e uma das grandes obras do governo municipal, do prefeito Rui Palmeira, para que as pessoas se regularizem, aquelas que são passíveis de regularização. Quais são as passíveis de regularização? A que tem a titularidade da área, ou seja, a área própria, privada, é dela, e que esteja enquadrada nos parâmetros urbanos, dentro do nosso Código de Urbanismos e Obras. Aquelas que estão invadindo via, invadindo passeia, infringindo os parâmetros urbanos, aí vale a demolição. E a gente tem que tratar isso com muito cuidado, porque isso é prevenção de vidas, tá certo? Então, temos todo o interesse na regularização da cidade, temos toda como é que o termo que eu poderia usar, a bondade e técnicos extremamente capacitados, a exemplo da Rosângela, funcionária efetiva da Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, para atender o cidadão, indistintamente, tá certo? Que queira se regularizar, que queira. Então, a gente ajuda com todos os esforços possíveis que o poder público tem e que é nosso dever atendê-lo com presteza e com delicadeza. Agora, aqueles que afrontosamente insistem em burlar a legislação, será dado o peso da lei igualmente. Trataremos com igualdade os iguais. Quem quer se legalizar, estamos sempre à disposição, sem medir esforços, para analisar, para acompanhar, para orientar o cidadão nas suas construções. Aqueles que insistem em desobedecer a legislação, aí a gente vai entrar com o mesmo rigor que é a lei, tá certo? Bom, essa é a nossa postura. Então, não queremos isso, queremos uma cidade regularizada, queremos uma cidade ordeira, queremos uma cidade desenvolvida. Agora, não podemos admitir certos abusos, certas afrontas que, repito, podem causar risco à nossa sociedade, aos nossos cidadãos. Isso a Prefeitura não vai permitir, e essa fiscalização será mantida com rigor. Contamos com a efetiva presença, efetiva parceria da Câmara Municipal de Vereadores, porque eu sei da delicadeza, tá certo? Agora, quando a gente chega, vereador, a esse nível de demolir uma obra que tem iniciado, o senhor tem a certeza, vereador, que essa pessoa foi notificada, que essa pessoa foi orientada, e todos os esforços, tá certo, foram feitos para que nós regularizássemos aquele empreendimento. Tá? Então, simplesmente a prefeitura chega e faz a demolição quando você invade a área verde, quando você invade uma praça, quando você invade uma área pública.
Isso eu não preciso notificar, perfeito? Mas quando você, em detrimento da legislação, mesmo em área privada, faz verdadeiros prédios, sem a devida estrutura para suportar aquele peso, sem o menor cuidado de manutenção, enfim, colocando em risco a vida das pessoas, aí sim, aí a gente vai judicializar essas questões, podendo chegar, inclusive, à demolição de alguns imóveis, sempre visando a segurança dos cidadãos. Bom, dito isto, não quero me parecer legalista demais, mas, antes de qualquer coisa, repito, a gente sempre teve uma postura pública, por onde passou, vereador, de conversar, de recepcionar, de orientar. Para minha orientação, o controle vem ultimamente da área de controle de contas públicas e sou uma defensora do controle preventivo, ou seja, da orientação, das capacitações, dos cursos, antes de qualquer penalização. Esse é um perfil profissional nosso, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, somos legalistas, somos defensores da lei, somos defensores, antes de tudo, da cidade de Maceió. Obrigada. Muito obrigado, Rosa, por sua importante contribuição. Lembre-se que nós pretendemos criar um grupo, o Requalifica, e a ideia talvez fosse, na primeira reunião, ser feita lá na SEDET. Para dar sequência ao que a gente combinou. Pode marcar a data. Beleza, obrigado. Na sequência, nós vamos convidar o representante da Defesa Civil, o engenheiro Roberto Coimbra. Pronto. Queria cumprimentar aqui a mesa, Rosa Tenório, Dr. Kleber e todos aqui presentes, da mesa e da plateia, e trazer uma saudação de nosso secretário Dinário Lemos, que não pôde estar aqui e me mandou representar. E que achamos, a Defesa Civil acha de grande importância esse debate, esses esclarecimentos que estão sendo feitos aqui. Porque para a Defesa Civil, o que importa é o risco ao patrimônio público que representa, e também para a pessoa humana, né, e para a privada. Obrigado aí. Obrigado, Roberto Coimbra. Com certeza, vocês estarão fazendo parte também desse grupo. Eu espero contar com a colaboração de vocês, que certamente se fará presente. Nesse momento, vamos convidar o presidente, aliás, o coordenador da Superintendência de Patrimônio da União, o senhor Mário Cardoso. Eu saúdo a mesa em nome do vereador Dr. Kleber Costa. Quero informar que a Superintendente do Patrimônio da União, ela se encontra em Maragogi, coordenando um projeto Orla lá da Orla de Maragogi. Ela não pôde vir por causa disso. Bom, quanto à situação dos imóveis da União aqui em Maceió abandonados, eu tenho a seguinte informação. Hoje, no Patrimônio da União, nós temos apenas, sob a gestão do Patrimônio da União, o prédio do TCU, o do antigo TCU. O prédio, tanto do IBGE como do INSS, esses prédios, apesar de ser do órgão federal, mas eles são de autarquias. E as autarquias, a SPU, ela não tem a gestão desses imóveis. Então, eu só posso aqui manifestar na questão dos imóveis do TCU, Tribunal de Contas da União, do antigo Tribunal de Contas da União. Bom, aquele imóvel, quando o TCU teve que sair dali, porque a estrutura daquele prédio, a manutenção era muito cara, quando ele teve que sair dali, o Patrimônio da União, ele tinha como obrigação de oferecer aquele prédio a órgãos que ainda estavam em prédios alugados, a gente pagando aluguel. E aquele órgão passou para um órgão da FUNAI, e depois eles também não tiveram como manter aquele órgão e devolver o Patrimônio da União. Desde então, o Patrimônio da União
a gente tenta negociar aquele imóvel. Bom, existe hoje aqui em Alagoas órgãos do governo federal pagando aluguel. Nós temos hoje ali o CJU, a Controladoria Geral da União, naquele prédio da Norcom, e nós temos também a Consultoria Jurídica da União, a CJU, ligada à AGU, que também paga aluguel. Então, qual foi o procedimento da SPU para poder fazer uma boa gestão desses imóveis? Nós estamos com o processo pronto em Brasília para fazer a permuta desse imóvel com salas comerciais até naquele prédio do Le Monde. Então, o processo já está pronto para fazer essa permuta, e quem vai permutar com a gente é a iniciativa privada. Então, eles vão ficar com aquele prédio em permuta com essas salas do Le Monde. E ali a gente vai tirar o aluguel, vai haver uma economia para a União nessa questão dos aluguéis. Mas esse processo está demorando muito. E a gente sabe nós sabemos da necessidade da demolição urgente desse imóvel. Existe a burocracia, nós todos sabemos que trabalhamos no serviço público. Então, existe um decreto, uma lei 4.804, de 1965, que determina que as demolições só podem ser feitas mediante autorização do ministro do Estado. Hoje, a SPU está ligada ao Ministério da Economia. Com essa nova estrutura, nós passamos do Ministério do Planejamento, que foi extinto, e hoje nós passamos para o Ministério da Economia. E existem algumas proibições em demolições, que a gente precisa fazer. Já fizemos a consulta, é ao IFAM, para ver se ela é tombado, e ao município. O município já respondeu, o processo já está pronto. Então, existem 2 processos para resolver a situação do TCU. Um já se encontra em Brasília para poder fazer a permuta desses imóveis, e o outro que está saindo agora, eu espero que daqui a uns 15 dias ele esteja indo já para o ministro, para ele autorizar a demolição desse imóvel. Havendo essa autorização de demolição, aí a gente vai entrar em contato para poder fazer a licitação pública, para poder haver a demolição do imóvel. Então, é esse procedimento hoje com aquele prédio do TCU. Eu quero também agradecer, porque nesse processo que nós montamos para ir para o ministro, existe o que eu pude pegar de recortes de jornais, está dentro do processo, está dentro do processo também o parecer da Defesa Civil, que condena o prédio, já está dentro do processo. E quero agradecer, doutor Kleber, porque isso aqui também vai fazer parte da necessidade que o ministro tem que ter em autorizar logo esse pedido de demolição. Então, hoje, na SPU, o que é uma preocupação muito grande da SPU, esse imóvel do TCU que encontra nas nossas mãos. Obrigado. Muito obrigado, Mário. É importantíssimo essas suas colocações, e reforço o nosso convite para participar dessa comissão, né, para a gente fazer o pós. Já solicitaria que você colocasse o que tem sido feito, né, para a gente poder dar sequência nisso aí. A ideia é juntar esforços, né, e isso é uma forma de a gente sentar e poder discutir, porque às vezes a gente no dia a dia não tem tempo, né, de fazer. Então, para concluir finalmente, trazendo importante contribuição do que pode ser feito com esses prédios, nós vamos ter a palavra do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o senhor Heitor Antônio Maia da Silva Dores. Bom dia, presidente da mesa, doutor Kleber Costa, vereador do Maceió, que em seu nome eu cumprimento os demais integrantes dessa mesa, que hoje trata desse assunto tão importante para a sociedade alagoana e para a sociedade, particularmente de Maceió. Bom, os que me antecederam, eles
até trouxeram informações privilegiadas que vão me ajudar no que eu vou colocar aqui para os senhores nessa manhã. Antes de tratar exatamente do tema, né, pela fala da doutora Rosa Tenório, pela sua dificuldade, né, que a sua pasta encontra de fiscalização, eu devo dizer que grande parte desses problemas, eles poderiam ser evitados se nós tivéssemos a participação de técnicos que tivessem conhecimento da legislação nessas construções, tanto os engenheiros quanto arquitetos. O Conselho, ele fez uma pesquisa em 2015, contratou o Instituto Datafolha, né, o Conselho Federal, a Alagoas não teria essa condição econômica, e a gente constatou algumas situações alarmantes, que todos nós desconfiamos, mas comprovamos através da pesquisa. 85% da população brasileira constrói sem nenhuma assistência técnica, nenhuma, nem engenheiro, nem arquiteto, nem nenhum outro técnico. Consequentemente, essas construções são feitas de maneira totalmente irregular, do ponto de vista da segurança, da salubridade, da saúde e do desconhecimento de legislação. A saída para essa situação seria a viabilidade dos profissionais, como eu falei, atuarem nesse segmento da população, que não é só para a população carente, não. Principalmente a classe C. A classe C, evidentemente com a classe D e E, né, que compõe a habitação social, mas a classe C também, ela constrói de forma desordenada e tumultuando de toda forma assim, o tecido urbano das nossas cidades brasileiras. Mas, voltando ao tema, eu gostaria de, inicialmente, não é esse o nosso objetivo, mas assim, lamentar o estado em que aquela obra do TCU chegou ao ponto de precisar ser demolida. Apesar da gente entender que é uma estrutura metálica colocada naquela situação, ela necessitaria de um custo de manutenção maior do que se tivesse outra tecnologia construtiva, mas eu acredito que se poderia ter soluções de viabilidade econômica, sem dúvida nenhuma, e para manter aquela obra, porque é uma obra, do ponto de vista arquitetônico, importante. É uma obra de um arquiteto brasileiro relevante, do arquiteto João Figueira Lima. É um arquiteto que tem um trabalho importante em obras públicas. Ele é autor de todos os hospitais Sara Kubitschek do Brasil, onde desenvolve o projeto e a construção com mobiliário de forma integrada. Então, todos os projetos da rede Sara têm soluções inovadoras no Brasil todo, Brasília, Salvador, e que chegou a esse ponto. Infelizmente, acredito que não tem mais condição de ser recuperado. Mas o nosso objetivo principal da nossa vinda é falar sobre a possibilidade de nós recuperarmos parte desses prédios públicos. Os prédios públicos, eles têm, talvez a sua maior parte na iniciativa privada, mas também tem uma outra parte que é do poder público e é aonde nós deveríamos iniciar esse processo de recuperação. E a nossa proposta é muito simples, é uma proposta de reutilização desses prédios públicos, dando uma nova função, que é a função de moradia e de moradia social. Evidentemente que isso tem um custo, essa recuperação, mas o governo federal e as linhas de financiamento para as habitações sociais tem linhas que engloba, que aporta também subsídios, e dessa forma a gente poderia trabalhar e viabilizar nesse sentido. Em Maceió, salta aos olhos o prédio do INSS, que a gente poderia tê-lo como um projeto piloto inicial e exemplo, não só para a capital, como demonstrasse uma viabilidade de transformação para outros prédios públicos e até, quem sabe, sensibilizar a iniciativa privada de fazer essa transformação. Poderíamos usar esse prédio como esse pontapé inicial e desde, assim, considerando que ele possui um potencial econômico muito grande, muito grande. Por uma avaliação preliminar que nós fizemos, ele comportaria ser
quase 150 habitações com 2 dormitórios e que mais aliado a uma área comercial em 3 ou 4 pavimentos mais próximo ao térreo, poderia viabilizar a manutenção desse edifício, não onerando essa população que fosse ocupá-lo, porque provavelmente eles terão limitações, né, de recursos para conservar e manter aquilo que for recuperado. A nossa proposta é essa. Nós não temos ainda esse levantamento. Acho que a gente pode, a partir do momento que nós tomarmos conhecimento dessa relação, desse grande número de prédios públicos que estão abandonados, nós podemos fazer inicialmente uma triagem, ver o que é particular, ver o que é público, e dentro do que é público a gente pegar aquele exemplar, que eu acredito que seja o prédio do INSS, que tem um maior potencial de viabilidade econômica de ser transformado, né? Evidentemente que isso envolveria a necessidade de compromisso de todos os agentes públicos, né? Iniciando pelo próprio INSS, porque do jeito que o prédio está e do jeito que não existe perspectivas de solução do problema, provavelmente, breve, ele se tornará numa situação semelhante ao prédio do TCU e precisará ser demolido, o que é realmente uma perda inestimável, né, do ponto de vista social e do ponto de vista para o próprio benefício do centro. Então, a partir do momento que os centros urbanos eles são ocupados por habitação, esses moradores eles levam vida aos centros das cidades e, consequentemente, diminui os índices de insegurança e causa uma valorização, inclusive, na área comercial, viabilizando até a extensão de funcionamento de algumas dessas atividades comerciais, evitando atos de vandalismo também, etc. Então, a nossa ideia é essa. É uma ideia que merece uma atenção. Nós estamos, enquanto Conselho, dispostos a trabalhar nesse sentido, inicialmente de viabilizar um projeto de grande qualidade, de grande impacto, né, para divulgação e para sensibilização de toda a sociedade, para que essa ideia se concretize, através de um concurso público nacional de projeto. A gente tem que ter o olhar sempre, né, para aquelas sociedades onde tratam corretamente a coisa pública, como, por exemplo, recentemente o incêndio que ocorreu no Museu do Louvre, em Paris. A primeira iniciativa, né, do agente público de Paris foi lançar um edital de concurso público de projeto para a recuperação do museu. Nós não temos essa cultura por termos ainda uma visão equivocada, né, da importância de as obras públicas elas serem feitas primeiramente a partir do concurso público, mesmo porque a execução da obra ela sempre é feita através de licitação pública. Então, por que o projeto ele não nasce também de um concurso público para melhor qualificar essas edificações? Então, nossa provocação é essa. Nós estamos dispostos a contribuir e tenho certeza que seria uma iniciativa exemplar, repito, tanto para a nossa sociedade como o Brasil, né? Visto que isso não é um problema só de Maceió. Acho que todos os centros urbanos eles sofrem com esse problema, a exemplo do que ocorreu em São Paulo, né, com aquela última tragédia, onde um prédio mal ocupado, um prédio invadido, sem menor condição de ser utilizado como habitação, veio a ruir em função de um incêndio. Então, a nossa ideia é essa. Obrigado. Obrigado, Heitor. Interessantíssima essa sua proposta de reutilização naquele prédio do INSS no centro da cidade para a criação de habitações populares.
Isso seria muito importante, porque a gente está acostumado a fazer habitações populares bem longe, né? Periferia da periferia, e às vezes as pessoas não têm as facilidades usuais que se encontram no centro da cidade. Então seria interessantíssimo. Vamos levar adiante essa proposta, Heitor, e ver quais são os caminhos, né? Eu vi que você pediu aí a doutora Rosa, indiretamente, um levantamento dos imóveis. Isso com certeza a Rosa já deve ter em mãos. Alguém da plateia quer fazer alguma manifestação oral? O Ricardo Oliveira, por exemplo. Pode usar a tribuna aqui, Ricardo. Pode. Ricardo, né? Ricardo, não esse em si, né? Esses imóveis abandonados é uma preocupação nossa, como eu falei aqui, a gente está lançando, acho que em junho agora, esse grande programa de imóveis abandonados, por conta disso mesmo, além da desvalorização local, do entorno, a segurança, questão sanitária, então são vários problemas que envolve, e eu acho assim, como a gente está aqui para pensar a cidade, para desenvolver a cidade, e, enfim, uma cidade melhor, então a gente tem que encarar isso de frente. Eu estou há 2 meses só, trabalhei no Poder Público Municipal há alguns bons anos atrás, que eu aqui, por questões até de gênero feminino, vou falar quantos anos, mas estou de volta agora à Prefeitura e quero crer, eu vou pedir para a nossa diretora Rosângela, por favor, se posicionar, que tenho certeza que ela deva dar uma contribuição melhor para a gente. Eu quero crer que aquilo esteja notificado, esteja, inclusive, até judicializado, pelo tempo que aquilo está lá, né? Aquele como outros, né? Mas, como eu repito, estou há pouco mais de 2 meses de volta, eu ver se a Rosângela, nossa diretora de fiscalização de obras, tem alguma contribuição a mais para dar para a gente, tá? Quero crer que deva estar judicializado, tá? Mas, Rosângela, por favor. Bom dia. Alô? Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui na manhã de hoje. Queria cumprimentar em especial o professor Heitor, que foi meu professor na universidade, porque sou servidora pública desse município com muito orgulho, concursada, como a minha secretária ressaltou no início, mas sou arquiteta de formação e passei como professor Heitor na minha cadeira. Ricardo, né? Ricardo, à frente da diretoria nesse momento de fiscalização do município de obras, a gente tem muita dificuldade, principalmente com essas questões de imóveis abandonados. Os prédios da Falcão, todos eles já foram notificados, mas nós esbarramos naquela dificuldade que foi a morte prematura do dono da construtora. Qual o agravante hoje? Nós não sabemos a quem nos reportar. Publicada a publicidade no Diário Oficial, isso foi feito. Essa notificação, salvo engano, é desde 2015, não só para aquele prédio em frente à Casa Vieira. Foi feito um levantamento,
os nossos técnicos foram lá no prédio, verificaram a questão da estabilidade, da estrutura. Podemos dizer que a estrutura em si ela não apresenta nenhum risco de desabamento. O que nós localizamos à época foram aquelas estruturas de bandeja, de andaimes que foram deixados externamente, mas nós não conseguimos, e essa resposta, inclusive, foi ao próprio Ministério Público. Rosa, tem um processo do Ministério Público no qual nós encaminhamos esse relatório, né, feito pela área técnica, dizendo que o que competia, inclusive administrativamente, porque a fiscalização ela tem todo um rito processual a ser cumprido. Exaurido o administrativo, nós encaminhamos para a PGM, conforme ela já citou os outros processos que já se encontram lá, tá? A gente segue todo um rito processual. E, às vezes, a população pode até pensar que nós estamos com morosidade, que ia devagar, mas é porque nós precisamos cumprir o que a lei determina. Eu, Rosângela, enquanto cidadã como vocês, posso fazer tudo que a lei não me proíbe. Enquanto servidora, eu tenho que fazer o que ela determina. Então, há uma diferença. Tá? Então, cumprido todas essas etapas, nós respondemos ao Ministério Público e demandamos à PGM. Os prédios da Falcão também estão nessa mesma leva, para que a PGM, junto com a Justiça, a questão da massa falida, um administrador, nos dê um endereço, nos dê um CNPJ, enfim, algo para que a gente possa efetivamente comunicar quem de fato ou de direito agora está respondendo por aquele imóvel. Foi publicado em Diário Oficial. Existem proprietários, né? É um esqueleto, mas existem pessoas que são proprietários daquela obra, porque outras foram tocadas, você sabe, né? E concluídas no sistema de condomínio. Eles se organizaram, inclusive, com a emissão de habite-se, tá? Com a emissão de habite-se, um prédio ficou regular, salvo engano, na Sandoval Rochelas. No caso desse prédio e do vizinho ao São Rafael, inclusive, é denunciante, a gente responde constantemente a esse condomínio. Há uma preocupação da fiscalização, você mora lá? Há uma preocupação da fiscalização, mas, nesse momento, apesar da publicidade do ato, nenhum proprietário de nenhum esqueleto daquele se prontificou a nos ajudar, né? Aí a secretaria e passar uma informação precisa, inclusive para que a própria procuradoria tome as providências mais imediatas, porque é uma preocupação. A minha preocupação não é só em nível de fiscalização, tem o meu viés urbano e ver a cidade, né, com tantos imóveis abandonados, não só a questão da saúde, mas a questão urbanística também, professor Heitor. E fico muito feliz com a sua fala em relação ao prédio do INSS no centro. Então, Ricardo, se você também tiver essa informação, você conseguir de alguma forma, as portas da fiscalização na SEDET, ela está aberta para toda a comunidade, tá bom? Eu queria, inclusive, aproveitar, já que você falou da questão da Mangabeira, se você me permite, Rosa, colocar aqui para todos que nós estamos intensificando, né? Isso não é uma coisa nova na rotina da fiscalização. Dr. Dacal citou a lei de manutenção predial. Em 2013, eu não estava na cadeira da diretoria, eu estava em campo. E a minha área se estendia do Pontal até Jaraguá, essa área, e eu comecei a aplicar porque tomei ciência dessa lei, que é a 6145, que ela é de 2012. Em 2013, eu estava em campo, já atuando. Então, nós já fazemos esse trabalho em relação a imóveis abandonados e manutenção predial e terrenos abandonados também. O ano passado, nós fechamos um polígono. Começamos pelo centro, são mais de 100 imóveis só no centro de Maceió, em abandono ou por falta de manutenção. Mais de 100 imóveis.
e fechamos até Mangabeiras. Tá? Pegamos Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca. Jatiuca tem um número alarmante de imóveis também nessa situação. E o que nos assusta é que este número e essas propriedades não foi em bairros de uma população, né, de uma comunidade mais simples. São bairros e são imóveis de pessoas que têm condições. Eu costumo dizer lá, quando o requerente vem, é que, ou quando algum veículo de comunicação vai fazer uma entrevista, eu digo, quando a gente compra um carro, a gente sabe que tem que dar manutenção, senão ele vai parar, né? E tem que ser a mesma coisa com o imóvel, porque o sistema construtivo ele tem uma validade, os materiais têm validade. Então, eu sempre faço esse apelo para que cada proprietário não espere que nós batemos lá na porta e diga, venha chamar a responsabilidade. Faça. A gente fica tão feliz quando chega numa obra, como foi o caso de ontem à tarde, e encontra o alvará lá, todo bonitinho, todo qualificado, dentro da sua validade. A fiscalização de obras de Maceió, ela não tem o interesse de prejudicar ou punir ninguém. A punição para nós é o último caso, porque assim a lei diz que deve fazer. Mas nós tentamos fazer um trabalho orientativo. Então, qualquer cidadão pode procurar a fiscalização para se informar e como que eu posso agir, qual a melhor forma. Esse é o nosso viés, aí é o nosso compromisso. E aqui eu falo não só em meu nome, mas em nome da equipe, a qual hoje eu estou à frente. Muito obrigado, Rosângela. Certamente você vai participar da equipe, viu? Requalifica. Bom, eu vou adiantar a minha palavra final, porque depois eu passo para os presentes, e alguns dos presentes precisam se retirar por compromissos anteriormente firmados. Então, a gente pretende criar aqui um grupo de trabalho, que é o Requalifica. Esse grupo pretende contribuir para que as demandas aqui colocadas tenham um pouquinho mais de pressa, né, em atingir os seus objetivos. Ele vai ter um jurídico para nos acompanhar, para fazer os encaminhamentos. Se possível, até fazer uma viagemzinha a Brasília, quem sabe a gente não vai lá pressionar o ministro, né, pedir uma agendazinha e ajudar o meu amigo, que a gente sabe do trabalho do Cardoso, né, mas que às vezes a burocracia é muito grande e outros problemas maiores, Alagoas está sempre um pouquinho periférico, não se dá devido à importância, apesar da magnitude do nosso Estado em outros atributos, principalmente em relação ao turismo. A Rosângela levantou uma questão importante que me lembrou da Polícia Rodoviária Federal, quando ela põe aqueles radares que fica escondidinho, né, e fica com um radar móvel ali, querendo punir. Acho que aquilo ali não contribui em nada, porque se ele está detectando um problema, ele não está evitando, não é verdade? Então, a Rosângela falou aí uma coisa que me fez me lembrar isso aí. Então, nós vamos fazer esse grupo. Primeiro, a proposta de reunião seria na SEDET, a minha amiga Rosa já aceitou o desafio, quem puder já levar alguma coisa para que a gente possa discutir e fazer algum encaminhamento, já fruto do que foi discutido aqui, a gente agradeceria muito. Essa é sempre a proposta que a gente faz após cada audiência, a gente criar um grupo de trabalho para dar sequência ao que foi discutido, não ficar só no blá blá blá, que às vezes algumas audiências terminam ficando desta forma. Então, vou passar a palavra aqui para os membros da mesa darem o seu comentário final. Primeiro, para a Rosa, da SEDET. Antes de falar a minha fala final, só complementar um pouco a Rosângela, Ricardo e presentes. Um outro problema que a gente tem também é o quanto onera a despesa pública, principalmente no quesito limpeza urbana desses terrenos, que muitas vezes se transformam em ponto de lixo, né, e a gente tem que atuar. Agora, por exemplo, a gente está com ação com o Ministério Público Estadual em alguns pontos de lixo na área do Ponta Grossa, do Vergel do Lago, e o Ministério Público, no CAOP, através do Dr. Zé Antônio Malta Marques, Dr. Alberto Fonseca, da área ambiental, a equipe da ESRUM, a nossa fiscalização e a Secretaria de Convívio Social, a Antiga Guarda, está reunida agora para que a gente lance um grande trabalho também para esses pontos de lixo, inclusive com o Ministério Público apoiando
essa grande iniciativa da Prefeitura. Com esse programa que a gente quer instituir dos imóveis abandonados, Ricardo, aí entraria todos, inclusive esses, né, que afetam especialmente o mercado imobiliário, e com razão, com certeza. E a gente tratando, para dar mais celeridade, você tem uma questão jurídica importante, né, que isso deve ter ido para espólio, enfim, é um problema realmente, que inclusive às vezes foge da gente, mas aí quando você bota a questão sanitária, coloca outras, pensar até numa demolição, por exemplo, né? Então, eu acho que com esse programa instituído a nível municipal, o programa Imóveis Abandonados, por exemplo, com essas várias vertentes, né? A gente possa tratar esses mais complicados, esses maiores, de forma mais célere, né? Importante é falar da Rosângela, porque ela está no processo há muito tempo, como uma servidora efetiva, ela tem toda a história, e a gente daqui a pouco passa, a gente está indo embora, então por isso que é importante a gente tenha essa certeza e sempre tenta integrar com funcionários da casa, para que essas ideias que saiam daqui de uma audiência pública importante como essa, possam se perpetuar e se transformar em programas ou em fiscalizações efetivas para o município, independente de quem esteja à frente do cargo, tá? Então, podem contar com a gente, isso que a Rosângela falou, a gente só reforça. A gente tem esse viés de orientação, de parceria, a gente quer que a cidade se desenvolva, a gente quer aprovar as coisas que estejam dentro da legalidade, não tem outra conversa lá dentro. Agora, antes de tudo, a gente é um defensor da cidade. Eu sou alagoana de Maceió, moro aqui e quero continuar vivendo aqui, quero ganhar meu dinheiro aqui e quero que a cidade cresça e se desenvolva de forma ordeira, de forma organizada. Então, como cidadã, independente até do cargo que ora ocupo, tenho na nossa pessoa e na nossa equipe esse desprendimento de querer ver uma cidade planejada, uma cidade mais organizada, tá? Esse compromisso, e até como estudante que fui de uma universidade pública, professor Heitor, tá certo? Eu acho que é um compromisso que nós temos com a cidade, tá certo? É desse emprego que a gente tira o nosso ganha-pão, é verdade, mas independente disso, ou além disso, é um compromisso que a gente que se formou na Universidade Federal, tá certo, tem com a cidade, a gente que mora aqui e que vai criar os nossos filhos e morrer aqui. Então, repito, além da secretária, tenho na pessoa da Rosa, na engenheira da Rosa, uma parceira, uma companheira, para que a gente possa pensar a cidade, professor Heitor. Eu preciso visitá-lo no CAU, preciso visitá-lo, reencontrei em outras oportunidades com o nosso presidente do CREA, pelas afinidades peculiares, mas eu já quero, de antemão aqui, deixar também uma conversa com o senhor, convidando o senhor para ir lá, e faço questão também de visitá-lo no CAU. Será um prazer receber o vereador Kleber Costa e demais colegas, me perdoem, excelências aqui da Câmara, às vezes me peco na informalidade, me desculpa, vereador, mas que entendam com a SEDET como órgão da Prefeitura que está para contribuir, para ajudar tanto essa Câmara, tá certo, como a cidade de Maceió. Mais uma vez, elogiar a iniciativa do vereador, que veio exatamente no momento importante, onde a gente está iniciando esse programa mais integrado de, não vou dizer de fiscalização, mas de controle e de buscar soluções para esse grave problema dos imóveis abandonados na cidade de Maceió. Obrigado pela participação dos senhores, todos que acompanham a mesa, em especial o vereador Kleber Costa. Obrigado, doutora Rosa Maria Barros Tenório. Com certeza, nós daremos sequência a essas atividades e espero que isso tudo é benefício da cidade de Maceió. Independente de quem quer que seja, né, a gente está buscando aqui melhorias para a nossa cidade amada, que acho que é de todos nós aqui reverenciada. Quero registrar a presença do professor Aloísio Ferreira, presidente do Clube de Engenharia. A palavra está facultada a você, Luiz, se você quiser dela, fazer uso. Agora eu vou falar com uma Rosângela, nosso professor, viu? E nosso conselheiro também até hoje. Eterno conselheiro do CREA. Bom dia a todos. Eu gostaria de ter vindo logo cedo, mas a gente está com um trabalho aí grande e não foi possível ter chegado aqui em tempo. Mas isso nos interessa muito, a questão da inspeção predial, né? Foi feita uma lei aqui em 2012 e o Clube de Engenharia, juntamente com, na época, com o CREA, a ADEME, o CAU,
nós participamos de audiência na Câmara de Vereadores e que se originou essa lei. Essa lei foi regulamentada já no finalzinho do governo da Almeida. E o que a gente depois começou a fazer uns trabalhos junto do Clube de Engenharia, fizemos diversos cursos de inspeções prediais, inclusive agora, amanhã está começando um novo curso, e também criamos normas para inspeção predial, e temos divulgado muito. Nós fizemos uma peregrinação na Prefeitura, na Associação Comercial, nós não fomos muito bem recebidos, porque o pessoal entendia que era um novo imposto, era uma coisa, uma exigência que estava se fazendo para se gastar mais. Onde, na realidade, a inspeção predial, ela é para defender o patrimônio, é para defender coisas para não continuar a existir, coisa como ontem houve um incêndio e com perda fatal, com morte, né? E eu sempre digo, às vezes tem feito artigo com relação a isso, acidentes vão continuar a ocorrer, porque, infelizmente, a questão da fiscalização, eu estou fazendo aqui uma crítica construtiva, porque tivemos na Prefeitura, na época também, e ela se mostrou, a antiga SMCCU, né? Que não tinha condições de fiscalização. Ora, a inspeção predial, ela foi feita para que o condomínio, faça a sua inspeção e ali dê todas as regras de procedimento, se o prédio está em condição crítica, quais as recomendações que têm que ser feitas, e compete aos órgãos Conselho e CREA verificar se foi profissional adequado, o profissional habilitado para fazer aquilo. E a Prefeitura verificar se tem a inspeção predial lá e, naquela inspeção, verificar se as providências que têm que ser tomadas. Muitas vezes, a providência é até interditar o prédio, né? Muitas vezes é a solução de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, isso daí, a inspeção predial vai ser colocada. Então, e ela foi feita, de um modo geral, é uma das poucas que tem no Brasil, nós pesquisamos na hora, porque ela vai facilitar e ajudar a fiscalização da Prefeitura. A Prefeitura não precisa ter uma quantidade enorme de engenheiros, de arquitetos, para fazer a inspeção predial. Ela tem mais obrigação e deve fazer, ela cuida de tudo, mas principalmente nos prédios públicos, né? Nós estamos insistindo com essa coisa. Agora, nos condomínios privados, é obrigação do condomínio fazer a inspeção predial e a Prefeitura, que deu a licença de implantação, fazer essa fiscalização. Então, a gente tem lutado muito, né, com relação a isso aí, juntamente com o CREA, o CAL também, eu cheguei atrasado, não sei, mas ele está imbuído também dessa necessidade, porque isso tem ocorrido no Brasil todo e nós ainda vamos ver muitos acidentes e a maioria dos acidentes só se chega a uma conclusão: falta de fiscalização. Os acidentes de barragem, recentemente eu fiz até um artigo, insegurança de barragem, né? No estado mesmo, no começo do ano não tinha um só fiscal para fiscalizar a barragem, porque os que tinham foram demitidos, era carro comissionado, então não tem, está havendo um esvaziamento, ou seja, um desmonte da engenharia e da arquitetura no estado de Alagoas e também na Prefeitura. Os profissionais mais experientes, quase todos foram aposentados e não houve uma renovação. Eu digo isso porque não há necessidade mais do Estado, nem a Prefeitura, fazerem mais obras, fazerem projetos, nada disso. Mas ele precisa ter profissionais capacitados para o planejamento e para a fiscalização. Porque como é que ele vai dialogar com os profissionais disso? E agora essa questão do Pinheiro, a gente foi típico essa condição que não houve uma participação muito grande dos profissionais da área de engenharia, pela ausência do poder público. Então criou um caos com fake news, com coisa de toda a natureza, em função de não ter havido uma condução do poder público. Aí se pergunta, tem um geólogo na Prefeitura, tem um geólogo no Estado, tem um engenheiro de Minas? Não tem. Então, não precisa mais o Estado inchar com o profissional, mas ele tem que ter uma equipe mínima para poder dialogar com a sociedade e até com as empresas que ele vai contratar. Ele precisa ter pessoal especializado para fazer os termos de referência, saber o que quer, fiscalizar o que quer. Então, eu digo isso porque a sociedade está cada vez mais despreparada, viu, Cléber? Parabenizo você por essa iniciativa, eu sei do seu
seu empenho ao longo do tempo, né, sua seriedade, seu trabalho, mas é preciso que haja uma maior conscientização por parte do Poder Executivo Municipal e Estadual, para que a gente não venha a ter tragédias futuras do Estado de Alagoas e em Maceió, de modo geral. Muito obrigado aí pela atenção. Nós é que agradecemos a sua participação, Aloysio, e a sua contribuição. Vou passar a palavra aqui para o Cardoso. Mário Cardoso. Então, com a palavra, o Mário Cardoso, representante da SPU. Bom, eu quero agradecer. O senhor não imagina a satisfação e a importância que está sendo essa audiência e o desdobramento que ela vai ter para a União. Hoje nós já temos parcerias com os órgãos públicos, principalmente com a Prefeitura. Hoje, no Patrimônio da União, nós temos áreas cedidas para a Prefeitura para a regulação fundiária da Orla Lagunar. Aquela questão do Porto de Maceió, da Vila dos Pescadores, tudo foi parceria da Prefeitura com o Patrimônio da União. E hoje nós queremos também ter essa parceria com a Câmara, porque é de grande importância manter essa parceria, e principalmente para a solução daquele prédio do TCU, que eu quero, o mais rápido possível, junto com vocês, a gente dirimir logo solucionar logo essa situação daquele prédio que para a SPU é a necessidade número 0, que a gente precisa resolver aquela situação. Bom, como eu já disse no começo, a nossa superintendente está em Maragogi, coordenando o projeto Orla de Maragogi, para ver se faz um ordenamento daquela Orla de Maragogi. E em nome dela eu quero agradecer e ficar à disposição de qualquer ação que precise ser feita nas áreas do Patrimônio da União, nos chamados terrenos de marinha, nos acrescidos de marinha e nos prédios que é administrado pelo Patrimônio da União, que eu disse são os prédios da administração direta. Então, esses prédios são administrados pela SPU. Agradeço e fico à disposição. Obrigado, Mário Cardoso. Nós vamos fornecer uma cópia desta audiência para você enviar ao nosso ministro. Em seguida, vamos passar a palavra para o professor Heitor, tão reverenciado aqui pelos alunos, sua querida. Pois é, obrigado, vereador Kleber. Bom, então começa exatamente fazendo um comentário sobre nossa querida Rosângela, que tem essa tarefa árdua, né, de trabalhar, de chefiar um setor de fiscalização, uma prefeitura na cidade de Maceió, que é uma cidade que se constrói muito de forma desordenada, né? Se a gente pegar essa pesquisa nacional que foi feita e fazer uma transposição para a nossa cidade, provavelmente o brasileiro constrói muito, né? Essa pesquisa constatou que mais de 50% da população constrói. E a gente pega a população de Maceió, a gente vai ver que 500 mil pessoas, pelo menos, constroem. Ou construíram, estão construindo nesse exato momento, ou vão construir amanhã. Então, se constrói muito, desde as pequenas construções até as grandes construções. E se a gente pega 85% desse universo, que trabalha sem nenhuma assistência técnica, a gente vai ver que é uma quantidade razoável, né? 400 mil pessoas, né, estão construindo. Então, para uma equipe de prefeitura dar conta desse trabalho, é realmente um trabalho muito grande. Mas, enfim, né, é o que temos. Equipe pequena, mas tem acompanhado o trabalho pelos depoimentos que você tem feito, inclusive, na imprensa, e a gente vê que o trabalho é feito com seriedade, com competência, e se realiza na medida das possibilidades. Evidentemente que a gente poderia, isso aí já aproveitando o convite da doutora Rosa, que nos honra muito, eu acho que, já que partiu esse convite, a gente vai, através da nossa assessoria, agendar o mais rápido possível essa nossa ida e, evidentemente,
e convidá-la para também nos visitar e dizer que temos uma agenda, assim, temos uma pauta comum, que acho que é de interesse mútuo, né, dos profissionais, porque o Conselho ele existe para trabalhar, eu diria, trabalhar o exercício da profissão da arquitetura e urbanismo em benefício da sociedade. Então, e benefício também da qualificação desse exercício, porque quanto mais qualificado for o exercício da profissão, no final a sociedade é que vai ser beneficiada. Mas existe um aspecto que a gente gostaria de conversar, que é sobre os processos, né? Aproveito a oportunidade, sobre os processos de aprovação dos projetos, onde existe uma demanda, né, dos profissionais com relação à demora desses processos. Então a gente sabe que vocês têm os seus motivos e a gente precisa ouvir esses motivos para poder então a gente otimizar. Com isso até, quem sabe, se a gente não estabelece, eu acredito que isso tenha sido tratado no plano diretor, mas como a gente não tem tido muito acesso às informações do plano diretor, a gente precisa estabelecer talvez uma situação de corresponsabilidade nesses processos, onde a prefeitura ele passaria a fazer as suas análises, deliberações em determinados aspectos de interesse público, e outros aspectos do profissional é que deveria se responsabilizar. Então a gente compartilha a responsabilidade, isso faz com que os processos andem mais rápido e pode até, quem sabe, né, diminuir a demanda desse setor de análise, e esses colegas que estão na análise, eles podem até vir a se deslocar para uma fiscalização e reforçar o setor de fiscalização. A ideia é essa. Bom, com relação especificamente a essa proposta de a gente iniciar esse processo de transformação dos prédios abandonados públicos em habitação, nós vamos primeiro fazer um levantamento. Eu já conversei aqui via WhatsApp com a nossa assessoria técnica para levantarmos a situação desse prédio do INSS. Primeiro, do ponto de vista jurídico, né, e do segundo ponto de vista do seu estado de conservação. Ver qual foi a data da última vistoria, o que detectou esse relatório de vistoria, para nós, a partir da constatação de que juridicamente é possível e tecnicamente ele está apto a ser ocupado, nós então verificarmos como a gente vai viabilizar esse concurso público nacional de reutilização e requalificação do prédio. A partir do projeto, se pode ter uma ideia de orçamento e se correr atrás para viabilizar a obra. Então, tudo vai partir do projeto. E para o projeto existir, ele precisa ser viável sobre esses dois aspectos que eu levantei. E por último, e é de interesse da qualidade urbana. Nós não poderíamos jamais deixar de participar desse processo, de trabalhar para que alternativas elas se realizem e se construam para o bem da nossa população de Maceió. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, professor Heitor. Pelo que eu entendi, já é um viés aqui da nossa reunião. Parece que o Conselho de Arquitetura acha que tem alguma demora na aprovação dos projetos encaminhados àquele órgão, e parece que o órgão se trabalha demais, exigindo algumas coisas que talvez extrapole, eu acho que talvez foi isso que ele quis dizer, a questão do licenciamento do imóvel. Quer dizer, eu entendi assim, que, por exemplo, o imóvel tem que obedecer uma certa distância da rua, tem que ter um afastamento lateral, tanto, quer dizer, isso seria coisas técnicas, seria do órgão, mas às vezes parece que o órgão do município extrapola questões que decidiria de direito da arquitetura. Mas vamos adiante. Vamos passar a palavra agora para o meu amigo da Defesa Civil, Roberto Coimbra. Roberto, estou conhecendo hoje pela primeira vez, um prazer enorme, Roberto. A Defesa Civil, ela agradece e parabeniza ao vereador Dr. Kleber Costa pela iniciativa. E estamos à disposição dessa Câmara e à disposição de todos. Obrigado. Obrigado, professor. Vamos agora passar a palavra para o meu amigo do CREA, Carlos. Obrigado, Carlos. Também estou conhecendo agora. Bom dia a todos.
Como o nosso presidente deixou claro aqui, o CREA está aí atuando com a fiscalização também, buscando identificar esses prédios, fazendo autuações devidamente. E o CREA está à disposição, tanto o local lá, para a gente fazer futuras reuniões, receber todos vocês, como também atuar junto com a fiscalização da prefeitura ou de os demais órgãos. E eu queria levantar também aqui uma coisa importante que eu ia falar, o Aloysio tocou no assunto, mas a gente pode em futuras reuniões pensar mais nisso, é sobre a situação do Pinheiro, porque a gente está vendo aí que é um bairro que vai futuramente cada vez mais se esvaziar, vai ter vários imóveis parados lá, com certeza abandonados, então a gente tem que ver e pensar como é que vai agir nesses imóveis que futuramente vão ficar vazios, para não deixar acontecer o que a gente está falando aqui, do que já acontece com outros nas ruas aí. Então, é um bairro que vai precisar de uma atenção especial de todos, certo? Do poder público, e eu acho que a gente tem que pensar como é que vai ser a atuação em cima desses imóveis e principalmente nesse bairro daqui para frente. Obrigado, o CREA está à disposição e pode contar conosco. Bom dia. Muito obrigado. Eu pontuei aqui umas 4, 5 itens. O IPTU progressivo, nós vamos pedir ao nosso jurídico que avalie a possibilidade de a gente fazer um projeto de lei, está na nossa alçada, se isso é viável e se isso vai contribuir, né, para o que a gente discutiu aqui nesta sessão. O levantamento atualizado dos imóveis será feito, a discussão da demolição do prédio do TCU, parece ser emergência zero, né, conforme o Mário Cardoso colocou, o reuso do prédio do INSS para fins de habitação, que é a ideia do professor Heitor, uma excelente ideia. Vamos ver o que se pode ser feito para que se viabilize. Existe, inclusive, isso está já contemplado pela SPU, né? Já existe, eu vi aqui, que a SPU, por exemplo, pode fazer concessão de uso especial para fins de moradia, chama-se CUEM. Então, a gente precisa ir atrás dessa possibilidade. Finalmente, agradecer a todos, a presença de todos aqui, e convidá-los para, de pé, ouvirmos o hino de Maceió. TV Câmara informa aos telespectadores que encerra neste momento as transmissões ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Maceió, altiva e majestosa, feliz nasceste entre a lagoa e o mar, ao lado da capela milagrosa de um velho engenho pobre e secular. Pelo trabalho, pelo esforço ingente, com a bravura dos teus filhos nobres, e debaixo de um sol glorioso e quente, veio a riqueza dessas terras pobres. A tua glória promana desses teus filhos audazes, cujo alto valor se irmana ao dos heróis mais capazes. Maceió, terra dourada, ó terra bela e altaneira, tua história é proclamada pela nação brasileira. Tu tens paisagens, Maceió, famosas, teu sol é quente, o teu luar é claro, são tuas praias belas e formosas, de um tom de prata deslumbrante e raro. E desde o alvorecer das madrugadas, da Ponta Verde às curvas do Pontal, os coqueiros e as velas das jangadas dão-lhe o vigor de tela natural.
a tua glória promana, desses teus filhos audazes, cujo alto valor se irmana ao dos heróis mais capazes. Maceió, terra dourada, ó terra bela e altaneira, tua história é proclamada pela nação brasileira. Declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima audiência pública, na próxima quinta-feira, aqui nesse mesmo plenário, para discutirmos o respeito aos direitos dos idosos. Está encerrada a presente sessão. TV Câmara informa aos telespectadores.